Olá, galera! A gente viu no último vídeo sobre nomenclatura de cadeias orgânicas, né? A gente viu que precisa de um prefixo, um infixo e um sufixo. No prefixo, a gente tem o número de carbonos. No infixo, o tipo de ligação e no sufixo, a função, que por enquanto a gente está usando a de hidrocarbonetos, que é O. Hoje, a gente vai ver como é que dá a nomenclatura de cadeias ramificadas, né? Que aí é um pouquinho diferente. No caso aqui, o que acontece? Eu tenho mais de um caminho nessa cadeia. Eu posso seguir reto, ou posso seguir reto e descer. Então, como eu tenho ramificação, o que acontece? É um pouquinho diferente o jeito de dar um nome. Eu tenho que escolher uma cadeia principal, então vai ser a cadeia com que eu vou trabalhar. E a cadeia principal tem que ser aquela que tem maior número de carbonos. Então, aqui a gente vai contar. Ó, se eu for 1, 2, 3, 4. Vou ter 4 carbonos se eu fizer assim. Mas se eu seguisse reto, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, a minha cadeia principal é aquela que sempre tem o maior número de carbonos. Então, vou marcar que a nossa cadeia principal é essa aqui. Muito bem. Feito isso, o que a gente faz agora? A gente tem que enumerar a cadeia. Lembra que quando a gente tem uma cadeia dupla, a gente enumerava para ver onde estava a posição da dupla ligação? No caso da minha ramificação, é a mesma ideia. Eu também tenho que enumerar a cadeia e dizer aonde está essa ramificação, está em qual carbono. E é a mesma ideia também. Eu tenho que escolher o lado em que vai dar menor número de... menor numeração, no caso. Então, ó, se eu fosse contar daqui para lá, se começasse daqui, ó, a numeração seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha ramificação estaria no carbono 4. Mas e se eu começasse a contar dessa ponta daqui? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, contando daqui para cá, a minha ramificação estaria no carbono 3. Então, a gente sempre escolhe a menor numeração. Então, a minha ramificação vai ficar no carbono 3. Então, a gente já começa escrevendo 3, tracinho, nome da minha ramificação. Como é que funciona o nome de ramificação? Será que é mais difícil do que o outro? Não, não é. Então, ó, eu tenho quantos carbonos aqui pendurados? Eu só tenho apenas um carbono pendurado. Então, a gente vai seguir a mesma tabelinha de prefixos que a gente tinha antes para a cadeia normal. Então, se eu tenho um carbono pendurado, o nome vai ser o quê? Match. Só que agora isso aqui é um radical, é uma ramificação, tá pendurada. Então, toda ramificação sempre termina em il. Então, ele vai ser o meu metil. E agora, a gente dá nome na cadeia principal. Então, assim, eu tenho 6 carbonos. Se eu tenho 6 carbonos, vai ser X. Só tem que tipos de ligações? Ligações simples. Então, de acordo com o infixo do tipo de ligação, olha lá na tabelinha, vai ser AN. E a gente sabe que é um hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio. Então, vai terminar em O. Então, o nome dessa substância vai ser 3-metil-hexano. Simples. Agora, se eu tiver uma cadeia um pouquinho maior, como é que eu faço? Então, olha só. Primeiro, a gente tem que escolher a cadeia principal. Essa é um pouquinho mais complicada, né? Eu tenho vários caminhos, vários ramos. Então, como que eu decido qual caminho que é? A cadeia principal tem que ser o que tem maior número de carbonos. Então, ó,
Se eu começar reto, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. E se eu fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um pouquinho maior, né? Se eu fizer aqui descendo, ó, 1, 2, 3, 4. Menor, não serve. Então, vamos lá. Se eu tentar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um pouco maior. E se eu fizer assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos. Ninguém disse que ela tem que ser uma cadeia reta. Então, ó, a gente vai marcar a nossa cadeia principal para a gente não se perder. Beleza, então a nossa cadeia principal, ela tem o quê? Essa carinha aqui, ó, ela não é reta. O que sobrou vai ser o quê? Ramificação. Sobraram 3 ramificações. O nome dessa ramificação, que só tem um carbono apenas, é o mesmo dessa, né? Era um carbono apenas, da anterior. Então, o nome dele vai ser metil. E aqui, a mesma coisa, também é metil. E aqui, também só tem um carbono, então também é metil. Ok? Então, eu tenho 3 ramificações iguais, com o mesmo nome. Quando a gente tem 3 ramificações iguais, a gente tem que usar um prefixo. Mas primeiro a gente vai o quê? Enumerar essa cadeia. Começo da onde? Daqui ou dessa ponta? Não sei, vamos tentar. Então, se eu começasse dessa ponta, qual seria a numeração que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, as minhas ramificações estariam no carbono 4, 5 e 7. Então, vou botar aqui em cima. 4, 5 e 7. Mas se eu começasse ao contrário, começasse a contar dessa ponta, então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, então minha ramificação estaria no carbono 3, 5 e 6. 3, 5 e 6. Qual numeração é menor? A de baixo ou a de cima? A de baixo, 3, 5 e 6. Então, a gente vai escolher o quê? Começar a contar dessa ponta. Como as 3 ramificações são iguais, a gente escreve tudo junto. Então, assim, ó, eu tenho 3,5,6, tracinho. Tenho 3 ramificações iguais, então a gente usa alguns prefixos quando a gente tem ramificação igual. No caso, se fosse 2 ramificações iguais, seria di. No caso, são 3, então vai ser tri. No resuminho que eu enviei para vocês, fala sobre isso. Então, aqui no caso, a gente tem que botar isso. Tri, para dizer que são 3. Uma está no carbono 3, outra no 5 e outra no 6. Então, vai ser trimetil, que é o nome da minha ramificação. Tracinho, nome agora da cadeia principal. Eu tenho 9 carbonos na cadeia principal. 9 é non. Só tem que tipos de ligações aqui? Ligações simples. E as ligações simples terminam em an. E a hidrocarboneto, então, termina em O. Então, o nome dessa cadeia é 3,5,6 trimetil nonano. Só isso. Se ficar alguma dúvida, me enviem.